João, capítulo 1, leitura a partir do verso 43. Queridos irmãos, hoje o tema do nosso sermão se chama Superando as Preconcepções da Vida em Cristo Jesus. Superando as preconcepções da vida em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 43. Todos acharam? Amém? Amém. Misericórdia. O texto diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia quando encontrou Filipe. Disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Até aqui, queridos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos auxilia, Pai, nessa mensagem. Que o Teu Santo Espírito possa comunicar a verdade contida nesse texto, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos da nossa limitação, da nossa fragilidade para compreender aquilo que é espiritual, aquilo que é profundo no Teu reino, mas nós cremos que, com o Seu auxílio, o Senhor pode descortinar aquilo que há de mais profundo e belo no Teu reino de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Independente de mim mesmo, que o Senhor possa comunicar a tua verdade, Pai. O Senhor é a pessoa mais importante no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a essa altura do texto de João, capítulo 1, leitura a partir do verso 43, nós percebemos Jesus convocando os seus discípulos, né? E a essa altura ele já havia chamado Pedro e André, bem como Filipe. E Filipe, por sua vez, entusiasmado com o chamado de Jesus e com a convicção que ele tinha de que Jesus era o Filho de Deus, ele foi em direção a um homem conhecido por ele chamado Natanael. E ele diz para Natanael, entusiasmado com a presença de Cristo, com a mensagem que ele havia ouvido do Mestre, o seguinte: aquele pelo qual o profeta disse que haveria de vir para poder salvar o povo de Israel, chegou. Ele é Jesus de Nazaré, filho de José. E a resposta de Natanael a Filipe é conhecida, né? A gente que já tem um tempinho de caminhada conhece esse texto. E Natanael, ele diz o seguinte: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E é interessante, queridos, porque a gente vai perceber ao longo do texto que essa dúvida de Natanael era uma dúvida sincera. Tá? Era uma dúvida sincera de alguém que, dentro da sua mentalidade judaica, não conseguia associar a vida do Messias com a cidade de Nazaré. Por quê? Porque em nenhuma parte da Escritura no Antigo Testamento falava sobre a relação do Messias, daquele que viria para poder salvar Israel, com a cidade de Nazaré. Mas, para além disso, queridos, para além dessa realidade, existia preconcepções ou preconceitos relacionados a essa cidade. Para os irmãos terem uma noção, os judeus que viviam na Judéia tinham um preconceito muito grande pelos judeus da Galiléia, porque eles entendiam que os judeus da Galiléia não eram verdadeiros judeus.
E mesmo Nazaré sendo na cidade, na região da Galileia, ainda assim até os galileus desprezavam a cidade de Nazaré. Tamanho desprezo que se tinha por aquela cidade. E de uma forma pejorativa, como que as pessoas começaram a chamar Jesus? Jesus, o Nazareno. E mais tarde a igreja passou a ser chamada assim, o povo do Nazareno, de uma maneira pejorativa. Então, para além de uma percepção bíblica, se existia também uma visão pré-concebida de que o Messias ele não poderia vir de Nazaré, porque Nazaré era uma cidade desprezada, extremamente desprezada. Então, juntamente com uma percepção sincera que Natanael tinha de não conseguir associar o Messias a Nazaré, também tinha incutido ali no coração dele uma certa pré-concepção da cidade, que logo fez Natanael desprezar Jesus pelo fato dele ser de Nazaré. E esse aspecto, queridos, ele é muito complicado, porque em muitas ocasiões as nossas preconcepções, elas moldam a forma como a gente olha para a Bíblia e distorce a forma como a gente enxerga as escrituras. Porque nós somos carregados, a gente é cheio no nosso coração de preconcepções. Não é isso que acontecia com os fariseus, com os escribas. A gente estudou isso aqui no ano passado. O que os fariseus, os escribas, eles diziam? Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Por quê? Porque eles desprezavam os estrangeiros, eles desprezavam os galileus. Então eles modificaram a lei no afã de tentar moldar a palavra de Deus àquilo que estava no coração deles, que era o quê? O preconceito e o ódio pelos estrangeiros. E a pergunta que eu queria fazer para os irmãos é o seguinte: aonde na Bíblia está escrito que a gente deve amar o nosso próximo e odiar o estrangeiro? E vou além. Aonde está escrito na Bíblia que a gente deve desprezar a cidade de Nazaré? Aonde está? Não existe. Mas é isso, querido, que as preconcepções fazem com o nosso coração. Elas colocam na boca de Deus aquilo que Deus nunca falou. Preconcepções. Conceitos equivocados da realidade. João Calvino, comentando sobre esse texto, ele diz algo interessante. Satanás constantemente tenta nos afastar de Cristo, espalhando falsos rumores e usando preconceitos para tornar Cristo desprezível aos olhos das pessoas. É isso que Satanás faz. Não é verdade? Satanás está dizendo que falsos rumores e preconcepções construídas pelo próprio coração humano são artimanhas de Satanás para nos afastar de Deus. Por isso, o que nós aprendemos aqui? Que nós devemos ficar com a palavra e não com as nossas opiniões. Que nós devemos crer naquilo que o Senhor nos orienta a viver e não nas nossas preconcepções já construídas. Porque a semelhança de Natanael, se nós nos deixarmos levar pelas nossas preconcepções, nós podemos ser impedidos de olhar para o Jesus de maneira mais profunda, de uma maneira real, de uma maneira sólida. A percepção de Natanael quase foi um impeditivo para ele conhecer Jesus. Olha que loucura isso. Agora, sabe o que é o mais interessante, queridos? Apesar da Bíblia não falar, não fazer uma associação entre o Messias e a cidade de Nazaré, o profeta Isaías, no capítulo 53, diz o seguinte: ele fala que o Messias ele não teria beleza ou majestade que nos atraísse. Seria um homem desprezado e rejeitado, cheio de dores e sofrimentos, que seria transpassado por causa das nossas transgressões. Essa é a descrição que o profeta Isaías faz do Messias. Então, dentro desse contexto, e levando em consideração que Nazaré era uma cidade desprezada, por que a gente teria dificuldade em entender que o Messias viveu em Nazaré?
Sabe o que nos impede de olhar para a Bíblia de uma forma geral, de uma maneira ampla, de uma maneira profunda? As nossas preconcepções. As nossas preconcepções. E, queridos, algo que é importante que nós percebemos é que todo ser humano ele tem preconcepções, tá? Todos nós somos resultado, um extrato de uma construção de cultura, tradição, hábitos que vão nos levar a ter uma percepção da vida. Não é verdade? Então tá tudo certo ter preconcepções. Qual que é o grande pecado? Quando nós tratamos as nossas preconcepções como verdade absoluta, sem estar sujeita à crítica, sem estar sujeito a ponderações e à justiça. Aí nós incorremos no erro de talvez pecarmos por conta daquilo que a gente pré-concebeu no coração, sem colocar a prova na palavra de Deus, sem colocar a prova segundo o Senhor. E um dos instrumentos, queridos, que mais tem fomentado isso é a internet. É a internet. Na internet, queridos, nós temos sido bombardeados de informação o tempo todo, né? O tempo todo. Talvez a nossa geração hoje seja a geração mais informada do ponto de vista em que a gente tem informação 24 horas por dia. Mas a pergunta que eu queria fazer para os irmãos é o seguinte: de todo esse bombardeio de informação que a gente recebe, o quanto disso tudo é sólido? O quanto de tudo isso é profundo? Um filósofo contemporâneo, ele fala que a internet, ela informa, mas não forma. Ou seja, em que sentido? No sentido de que a internet ela te bombardeia de informação, mas ela primariamente não tem a perspectiva de formar senso crítico em você. Isso é responsabilidade nossa. Senso crítico somos nós que desenvolvemos, e não a internet. E não aquele bombardeio de informações que a gente recebe o tempo todo. Então, apesar de nós sermos uma geração que recebe muita informação, que recebe muito conteúdo, que recebe muito dados, em muitas ocasiões a gente não consegue ser reflexivo em nada disso que a gente absorve. Quer ver um exemplo? Às vezes a gente entra na rede social e vê uma frase muito legal, uma frase bonita, que impacta o nosso coração. Aí chega no final do dia a gente nem lembra mais dessa frase. A gente nem lembra mais. Se impactou tanto, por que a gente esqueceu da frase? É porque a gente perdeu a capacidade reflexiva das coisas. A gente não absorve mais determinadas informações e aprofunda ela nos nossos corações. Por quê? Porque a nossa mente está acostumada a receber uma carga de informações tão grandes que tira a nossa capacidade de ser reflexivo. Por isso, nas palavras de Shakespeare, nós somos cheios de som e fúria, não significando nada. Nós perdemos a capacidade reflexiva. E para piorar a situação, para piorar, a internet, além de nos bombardear de informações irrefletidas, elas também nos colocam dentro de um cercadinho, né? Não é assim que acontece na internet? Porque as informações que a gente é descarregado o tempo todo são informações que a gente gosta, são informações que confirmam a nossa crença, são informações que, em alguma medida, afagam o nosso coração. E qual que é o problema disso? A gente acaba ficando preso dentro de uma bolha, dentro de um cercadinho de entretenimento, de um cercadinho esportivo, de um cercadinho político. Não é isso que acontece? Só que a vida, queridos, ela é muito mais complexa, muito mais profunda. A vida é um amálgama extremamente complexo que não cabe dentro de um cercadinho de pensamento. E a gente perde a nossa capacidade reflexiva.
A gente não consegue mais olhar para a realidade profunda do jeito que ela é, complexa do jeito que ela é, para além dos nossos cercadinhos, para além da nossa bolha. E isso faz nós fomentarmos as nossas preconcepções, porque a gente não consegue ter uma percepção completa da realidade. A nossa mentalidade, ela acaba ficando refém do algoritmo da internet. A realidade é essa. Por quê? Porque o cara que faz a rede social, ele quer que você fique lá o dia todo, 24 horas por dia, se retroalimentando daquilo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar coisa que você gosta. Coisas que confirmem a sua crença. Coisas que vão te entreter. Agora, em muitas ocasiões, queridos, isso, desculpa a franqueza, mas em muitas ocasiões esses cercadinhos nos tornam ignorantes em relação à realidade e à vida. Porque não nos fazem olhar para além desse cercadinho, dessa bolha. E reforçam ainda mais as nossas preconcepções. E qual que é o problema disso, queridos? O problema é quando isso impacta a nossa fé. O problema é quando isso impacta a nossa fé. A gente deixa de ser reflexivo em relação a Deus. A gente deixa de ser profundo em relação àquilo que Deus exige de nós ou não. E passamos a colocar na boca de Deus aquilo que Deus nunca falou. Por quê? Porque a gente está tão moldado pelas nossas bolhas de relacionamento que nós passamos a colocar na Escritura aquilo que ela nunca descreveu. E passamos, por exemplo, a julgar as pessoas segundo as nossas opiniões, segundo as nossas preconcepções, e não segundo aquilo que a Bíblia nos leva a olhar para o ser humano, para o nosso irmão em Cristo. A Bíblia fala que nós devemos viver em comunhão na perspectiva em que o meu irmão ele aceita Jesus, na perspectiva em que ele deixa ser governado pelo Espírito Santo. Mas hoje a gente tem pautado a nossa comunhão com base em quem a pessoa votou ou não. Hoje a gente tem pautado a nossa comunhão com o irmão com base nas nossas preconcepções. Mas sabe qual é o problema? A gente nunca sentou nem para conversar com essas pessoas. A gente não conhece os sofrimentos dela, a gente não conhece a realidade dela, a gente não conhece as questões dela, mas a gente tem as nossas opiniões pré-formadas. E por conta disso, queridos, nós estamos colocando tijolo no muro que Cristo derrubou, no muro de inimizade, que separava judeus e gentios, estrangeiros e israelitas, gregos e romanos. A gente está botando tijolo por tijolo lá. Nós somos chamados a viver uma comunhão em Cristo Jesus que está pautada na nossa fé em Cristo Jesus. Essa é a comunhão que a gente precisa ter. E é por essa comunhão que a gente deve perseverar em cuidado, amor, misericórdia, graça. Faz uma pergunta para os irmãos. Na cruz do Calvário, quando Jesus... Opa! Quando Jesus ele salva o ladrão na cruz, queridos, a gente poderia se perguntar a respeito de qual era a realidade do ladrão na cruz, né? Quais eram as suas opiniões? Quais eram os seus posicionamentos? Qual era a sua realidade? Quais eram os seus hábitos? A gente pode se perguntar, né? Mas a grande realidade é que para Jesus pouco importou isso. Pouco importou. Para Jesus o que foi relevante ali foi o fato de que aquele ladrão se arrependeu e creu em Jesus como Filho de Deus.
E ele ouviu da própria boca de Jesus que naquele mesmo dia ele estaria com o Senhor na eternidade. Por isso, queridos, o antídoto contra as preconcepções está em desenvolvermos uma visão madura sobre Jesus. Madura sobre Jesus. E Filipe, ele foi extremamente eficaz nisso. Por quê? Porque ao invés de alimentar discussões, ao invés de entrar num debate com Natanael, o que Filipe fez? Venha e veja. Venha e dá uma olhada aqui em Jesus. Conhece Jesus? Conversa com Jesus. E essa decisão de Filipe, ela foi acertada por alguns motivos. Em primeiro lugar, queridos, a postura de Filipe foi uma postura extremamente madura de alguém que conhecia Jesus de tal maneira que ele sabia que se Natanael conhecesse Jesus da forma como ele conheceu, então a sua vida seria transformada. Então Filipe não entrou em discussão. Ele falou assim, olha, conhece o mestre, vai lá ver, porque se você vê o que eu vi, você vai reconhecer que ele é o Messias. Agora a pergunta que eu queria fazer para os irmãos, hoje nós temos essa convicção em relação a Jesus? O Jesus que nós dizemos crer, o Jesus que transformou as nossas vidas, é o mesmo Jesus que com convicção a gente diz para aquele que se encontra cético e perdido, vá lá e vê. Vê o que eu vejo. Porque, do contrário, querido, se nós não temos essa convicção, então tem nos faltado fé em relação ao Cristo que nós cremos. Hoje nós temos essa convicção de chegar para um perdido e falar assim, olha, conhece Jesus? Venha e veja o que eu vejo. E o segundo aspecto que a gente percebe aqui é que as preconcepções elas só podem ser superadas por experiências reais. Por experiências reais. Porque a fé, queridos, ela não tem só um aspecto cognitivo, ela também tem um aspecto experiencial. Nós conhecemos Jesus, nós somos transformados por Jesus pela experiência que a gente tem com Ele. Então nós precisamos aprender a nos colocar dispostos a se colocar na vida de alguém e dizer, venha e veja. Coloca de lado essas preconcepções e vem experimentar o que eu experimento. Porque se você conhecer o Jesus que eu conheço, ele vai te transformar. E é interessante porque Natanael vai. Natanael vai ao encontro de Jesus. E o texto fala, queridos, que na medida em que Natanael vai se aproximando de Jesus, antes mesmo que Natanael dissesse qualquer coisa, Jesus ele fala: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E Natanael fica perplexo. Ele diz assim, ué, mas você me conhece? Por que você está dizendo isso? E Jesus ele declara o seguinte, eu vi você enquanto você estava debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse. Isso é lindo, queridos. Isso é lindo. Enquanto Natanael acreditava que estava recebendo um chamado de Filipe e por livre e espontânea vontade estava indo ao encontro de Jesus, na verdade, Natanael estava respondendo um chamado de Jesus, do próprio Deus. Porque antes mesmo que Natanael conhecesse Jesus, Jesus já o conhecia.
Jesus já o conhecia. Queridos irmãos, antes que nós respondêssemos de forma positiva em relação a Deus, Deus já nos conhecia. Foi Ele que nos chamou. Antes de sermos formados no ventre materno, Ele já nos chamava de seu. Ele já nos chamava de filhos. Você pode não ter tido dos planos da sua mãe, do seu pai. Talvez você tenha sido uma gravidez de acidente, mas não estava acidental no itinerário de Deus. Deus, Ele te conheceu antes mesmo de você se substância forme na barriga da sua mãe. Ele nos chama pelo nome, Ele nos conhece. Outro aspecto que Jesus ele reconhece da parte de Natanael é que o coração de Natanael ele era íntegro. Aí está um israelita em quem não há falsidade. Ou seja, apesar das preconcepções que Natanael carregava, ele era um homem sincero. Ele era um homem justo. Deus ele enxergou no coração de Natanael uma bem-aventurança. Aquela bem-aventurança que está lá no Salmo 32, que diz: bem-aventurado aquele que o Senhor não atribui dolo e em quem não há hipocrisia. Ou seja, o Senhor enxergou em Natanael sinceridade e por isso Cristo se revelou a ele. E esse é o segundo aspecto que a gente aprende aqui. Para além das nossas preconcepções, queridos, nós precisamos ter o coração aberto, sincero. Porque, do contrário, a gente vai colocar limites e barreiras para a gente se aprofundar no Evangelho. Porque, às vezes, a gente carrega preconcepções tão profundas no nosso coração que, às vezes, a gente morre abraçado com ela, né? A gente não coloca ela em xeque, a gente não faz juízo em relação a ela com base nas Sagradas Escrituras. Mas apesar das preconcepções de Natanael, ele foi lá conhecer Jesus. Ele era um homem sincero. E esse foi o caminho, queridos, que Natanael ele trilhou para, no final das contas, dizer: Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Olha que interessante, queridos. Olha esse caminho que Natanael ele trilhou. Em primeiro lugar, ele percebeu, da parte de Jesus, que o Senhor já o conhecia. O Senhor já o conhecia. O Senhor já nos conhecia. Antes mesmo de nós respondermos de forma positiva a Ele. E é isso que impacta o nosso coração. É isso que nos impacta em relação à soberania e à presença de Deus. É perceber que, para além das nossas limitações, o Senhor já tinha cuidado de nós. É por isso que a experiência que nós temos com o Senhor ela é determinante para a forma como a gente caminha com Ele. Para além das nossas preconcepções, para além dos nossos traumas, para além da nossa realidade, para além do nosso passado pregresso, quando nós percebemos e nos aproximamos de Jesus e vemos que Ele nos conhecia, que Ele nos chama, que Ele tem cuidado de nós. Então, todas as questões, todos os problemas, todos os traumas, eles são colocados abaixo. Porque Ele tem cuidado de nós, Ele nos conhece. E, para além disso, o Senhor também reconhece um coração quebrantado, um coração sincero. Todos esses elementos possibilitaram Natanael de conhecer Jesus e dizer: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Queridos irmãos, o antídoto para as preconcepções, para os nossos preconceitos,
para as nossas realidades pré-concebidas, é com o coração sincero se colocar diante de Cristo Jesus, porque Ele desmistifica tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida e na nossa alma. Nós precisamos do Mestre. Nós precisamos de experiências reais. E Jesus, ele nos coloca no chão da vida. Jesus, ele nos dá uma visão madura a respeito da realidade. Por isso, no lugar de termos opiniões, Jesus nos chama a termos um relacionamento profundo com Ele. Para que tenhamos opiniões redimidas. Para que tenhamos concepções sãs diante do Senhor. Porque, queridos, hoje a gente vive numa sociedade caótica, polarizada, problemática, cheia de caos. E se a igreja não sair do meio dessa bagunça e ser uma voz de sobriedade, a igreja ela perdeu o seu valor. Ela se tornou insípida. Perdeu o seu sabor. Perdeu a sua qualidade de ser luz. A igreja precisa ser uma voz de sobriedade na sociedade. A gente tem que sair do meio da bagunça, no meio da confusão. A gente tem que sair dos nossos cercadinhos e olhar para a realidade de maneira profunda. Nós precisamos de uma experiência real com Jesus. Queridos, eu lembro que eu tinha 2 amigos. E eles são xarás, eles têm o mesmo nome. Um era afastado do evangelho, e o outro era muito cético, ele era ateu. E eu lembro que eu falava de Jesus para os dois. Falava do Senhor, né, pregava o evangelho, mas eu pregava com mais insistência para aquele que era afastado. Né? Porque ao menos, apesar de ser afastado, ele reconhecia que Jesus era Senhor. Mas ele estava lá na dele. Né? E o meu amigo que era mais cético, que não cria no Senhor, eu não fazia tanta força. Confesso para os irmãos ali meu pecado. Não fazia tanta força. Porque eu passei, queridos, a querer determinar quem teria um coração mais aberto ou não para o Evangelho. E esse meu amigo que é afastado está até hoje fora da igreja. Está até hoje sem reconhecer Cristo como Senhor verdadeiramente da sua vida. E o menino cético, o outro amigo meu que era ateu, ele conheceu uma igreja junto com a sua esposa, passou a seguir Jesus e se converteu. E está lá na Betaninha, de Caraí. E Jesus ele me ensinou uma lição muito importante, queridos. Jesus desconstruiu as minhas preconcepções. Jesus ele quebrou meu coração no meio. Eu achava que eu sabia quem estaria mais aberto ao Evangelho. Mas o meu papel era apresentar Jesus para além dessas coisas. Para além de preconcepções. Porque Jesus ele não precisa da nossa opinião para salvar alguém. Jesus não precisa dos nossos falsos juízos para poder ser Deus. Não existe contexto favorável para Deus fazer o que Ele quer. Não existe. Deus ele faz segundo aquilo que ele traz. Ele é Deus. Ele é irrefreável nos seus propósitos. Na verdade, somos nós que nos limitamos como igreja no chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Somos nós. Somos nós que nos limitamos. Limitar Deus a gente não limita, porque Ele é Deus. Mas o nosso comportamento, as nossas preconcepções limitam a igreja. Então, o primeiro aspecto que é importante a gente entender é o seguinte: precisamos crer que o encontro pessoal com Cristo e a sua igreja transforma a vida das pessoas. A gente precisa crer nisso, queridos, porque se a gente não crê, aonde está a nossa fé? Aonde está?
Se nós não crermos que o encontro pessoal e real, experiencial com a presença de Cristo transforma e muda vidas, então no que a gente crê? No que a gente crê, queridos? Em segundo lugar, nós precisamos crer no poder de Jesus mais do que em nossos preconceitos. Mais do que em nossas preconcepções. Às vezes, queridos, nós até cremos que Jesus ele é poderoso, que ele pode fazer aquilo que lhe apraz, mas os nossos preconceitos, as nossas preconcepções nos limitam, nos paralisam. E deixamos de fazer aquilo que o Mestre, que o Senhor está nos chamando para poder realizar. A grande realidade é que nós não limitamos Deus. Nós limitamos o que Deus pode fazer através de nós, com as nossas preconcepções. Por isso, queridos, eu queria trazer algumas conclusões importantes para esse sermão. Em primeiro lugar, as nossas preconcepções podem nos cegar em relação ao Evangelho e podem nos impedir de ter um encontro cada vez mais profundo com Jesus. A semelhança de Natanael. Natanael olhou para Nazaré, ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para aquilo que a cultura corrente falava naquele momento, e aquilo poderia ser um fator limitador para ele conhecer o Mestre. Quantas vezes nós também não somos carregados de preconcepções que nos afastam de Deus? A gente coloca limitação em contextos, em realidades, limitações em pessoas. A gente coloca limitações em tudo. E isso pode ser o fator limitador para a gente viver algo profundo com Jesus. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque o que deve nos limitar é a palavra de Deus, e não as nossas preconcepções. Agora, se a palavra de Deus nos sinaliza com um sinal verde, então a gente tem que ir. A gente tem que continuar. Em segundo lugar, esse texto também nos ensina que num mundo tão polarizado, de tantos julgamentos precipitados e de tanta superficialidade, a igreja precisa sair do meio da bagunça e ser uma voz de sobriedade, equilíbrio e justiça, pautado no Evangelho de Cristo. Esse é um chamado também à sobriedade cristã. A sobriedade da igreja. Como que a igreja tem se posicionado no tempo de hoje? Tão polarizado, de tantos julgamentos precipitados, de tanta superficialidade. Que tipo de resposta a igreja tem sido? Nós temos nos assemelhado mais ao mundo ou temos sido sal e luz nessa geração? Terceiro lugar, nós também somos chamados a ser como Filipe e ter mais fé no efeito da presença de Cristo na vida das pessoas, sem barreiras impostas pelo nosso próprio coração. Porque Jesus não precisa de ambientes favoráveis para revelar sua glória. A gente estudou isso na semana passada aqui. Jesus oportuniza qualquer que sejam as circunstâncias, qualquer que seja o contexto, para sua glória. Por isso a gente precisa estar atento à ação dele na nossa vida, em nós e através de nós. E sermos semelhantes a Filipe, que diante do ceticismo de Natanael não discutiu, não entrou em debate. Ele simplesmente ofereceu a experiência que ele precisava. Venha e veja. Por isso o chamado que nós temos hoje como igreja é: devemos ser capazes de dizer: venha e veja. Venha e veja. Amém, queridos? Amém. O Senhor nos chama a dizer o quê? Venha e veja. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome pelo teu evangelho, Pai. Porque o Senhor desconstrói todas as nossas preconcepções.
O Senhor desconstrói tudo aquilo que nós criamos de forma autônoma, distante do Senhor. Mas nós queremos ter um encontro, uma experiência real contigo, Pai. Para que o Senhor possa nos guiar nas veredas da justiça. Que o Senhor possa nos guiar dentro de uma perspectiva real e sólida no seu reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nos dê a coragem necessária. Nos dê a intrepidez necessária para a semelhança de Filipe dizer aos céticos, para dizer a todos aqueles que duvidam, venham e vejam. Porque da mesma forma que o Senhor nos transformou, nós temos plena convicção que se a sociedade enxergar aquilo que nós enxergamos, ela também confessará a semelhança de Natanael. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Por isso, Pai, nos livra de todas as preconcepções que nos atrapalham, por exemplo, na nossa vida como igreja, que nos impede de ter uma relação profunda com os nossos irmãos. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Porque nós queremos ter a mesma disposição de coração que Cristo teve ao morrer pela tua igreja. Como disse o nosso liturgista Oswaldo, ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Por isso nós queremos caminhar mais uma milha para os nossos irmãos. Para além das nossas preconcepções, para além dos nossos julgamentos, para além daquilo que o nosso coração endurecido muitas vezes diz. Nós queremos amar, cuidar e servir os nossos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nos dê uma visão sólida, madura no Senhor para poder viver a realidade do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém.